Para de graça, crente, sem mimimi, e vamos estudar a palavra de Deus. Neste vídeo aqui eu quero trazer uma grande curiosidade, algo que eu há muito tempo já ouvi pessoas pregarem, até pregadores de renome, e quantas às vezes eu também criei da mesma forma. Mas a partir do momento que a gente começa a fazer aquilo que Jesus nos diz, crescer na graça e no conhecimento, né, diante de Deus e dos homens, então a gente sai de algumas armadilhas que às vezes nós somos colocados por conta de nós não buscarmos o conhecimento da palavra de Deus. Se eu perguntar para você agora quanto tempo foi que Noé demorou para construir a arca, muitas pessoas vão dizer, sabe quanto tempo? 120 anos. Talvez você que está assistindo esse vídeo agora diria a mesma coisa, mas nós vamos ver que neste vídeo aqui que a Bíblia ela não fala nada, absolutamente nada, crente, sobre o tempo que Noé levou para construir a arca. Olha como que as pessoas, né, como a tradição do evangelho quis, né, acaba pregando, muitas pessoas pregam, outro pega aquilo como verdade e nem lê a Bíblia e vai levando para frente. Eu já fiz muito disso, crente, por isso que é importante nós estarmos na posição de conhecermos a verdade para não sermos enganados e também para ajudarmos as outras pessoas. Olha o que o texto fala. Quando o texto fala sobre 120 anos, em Gênesis capítulo 6, versos número 3, eu quero que você me acompanhe aí, pega também a Bíblia aí para não ter problema, para você não ter essa questão, o pastor falou, mas não está escrito, ele não falou o versículo, aonde que está? 6, verso 3. Olha o que Deus estava falando com o povo por conta que naquele momento a humanidade estava no caminho perverso, terrível. Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus diz assim, ó: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, né? Porém os seus dias, observe bem, seus dias, Deus não estava falando do tempo da construção da arca, falou, seus dias serão 120 anos. Observe aí, gente. Muitas pessoas falam da construção ter demorado 120 anos por conta deste versículo em específico. Mas o que estava acontecendo em Gênesis capítulo 6, verso 3? Deus simplesmente estava ali pronunciando o julgamento a respeito da humanidade. Deus estava ali pronunciando, deixando bem claro que por conta da maldade de todo aquele povo, ele estava dando um prazo, né, em quantidade de tempo aí para que eles pudessem então trazer na linguajar de hoje, né, fazer uma analogia, para que o povo se arrependesse, para que o povo se convertesse a Deus. Até aquele momento, Deus não estava falando nada de dilúvio, né? Deus não tinha nem mencionado acerca da arca ainda, não tinha falado absolutamente nada. Deus estava apenas anunciando o julgamento sobre a humanidade e falando para a humanidade que ele não ia contender mais, o espírito dele não ia ficar mais contendendo com o homem por conta da sua maldade. Então ele daria ao homem 120 anos. Deus deu aí 1 século e 20 anos de oportunidade para que o homem pudesse se estabelecer. E olha como que acontece. Naquele período, Noé tinha 480 anos. Né? 480 anos. Quando Noé fez 600 anos, foi que veio o dilúvio. Pastor, como assim? Como que você pode provar isso? Que Noé foi com 600 anos que veio o dilúvio. Abra em Gênesis, no seu capítulo número 7, ok? Capítulo número 7. E vamos ler aqui do verso de número 4 em diante. Porque, passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E lhes farei sobre, né, de sobre a face da terra, toda a substância que fiz. Né? E fez Noé conforme tudo o Senhor lhe ordenara. Ó, verso 6. Né? Verso 6. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E era Noé da idade de 600 anos.
Ah, pastor, mas e os filhos de Noé? Quantos anos tinham em média? Quando que eles nasceram? Eram crianças? Eram homens adultos? A Bíblia fala que eles tinham até esposas. Então, quando você vê no capítulo 5 de Gênesis, versos 31 e 32, olha o que o texto diz. E foram todos os dias de Lameque, 777 anos, e morreu. E Noé, da idade de 500 anos, gerou Noé Sem, Cã e Jafé. Gênesis capítulo 5, versos 31 e 32. Então você vê que com 500 anos de idade, ok? 500 anos de idade, Noé gerou seus 3 filhos. Seus 3 filhos. E o dilúvio veio, Noé tinha 600. Então, sem Cã e Jafé, a Bíblia não fala, né, a diferença de idade de uns de outros, mas Sem, que já era mais velho, né, Sem, que era mais velho, ele teria aproximadamente já 100 anos de idade, e já era casado, né, Cã também já era casado, e Jafé também já eram casados, já eram homens já feitos, né, e Deus, então, do momento que o Senhor anunciou, né, que o homem teria 120 anos, Noé tinha 480. Quando a primeira gota de água caiu, quando Deus anunciou que realmente dali uma semana cairia o dilúvio, Noé tinha 600. Então teve uma demora de 120 anos. 120 anos, desde o anúncio da sentença até cair o dilúvio. Foi o que Deus falou, né, que não iria mais contender com o homem, mas, né, daria ao homem, né, 120 anos, porque o homem é carne, 120 anos apenas. Mas não diz que Noé levou 120 anos para construir a arca. Obviamente, Noé demorou menos tempo para a construção da arca. Mas esses 120 anos, Noé anunciou o dilúvio, anunciou o julgamento, anunciou a sentença ao povo, para que aquele povo tivesse, então, condições de se converter, né, de deixar o seu caminho mau. Porém, aquele povo, de forma alguma, se arrependeu. Então, fica aí para você esse entendimento, crente. Para de graça, quando alguém te perguntar quanto tempo que a arca foi construída, não foi 120 anos. 120 anos foi o momento que Deus anunciou que ele não iria mais contender com o povo, né? Iria dar ao homem 120 anos, como se fosse assim, ó, te dou 1 século e 20 anos para você se arrepender. Olha como que Deus é longânimo, ok? Noé constrói a arca e ainda continua anunciando o dilúvio. E quando Noé já tinha 600 anos, Deus anunciou então que dali uma semana as chuvas iriam começar, né, a acontecer. Então, crente, a Bíblia não fala o tempo, se Noé demorou 10 anos, se Noé demorou 15 anos, não fala o tempo. Mas fala que o tempo que Deus deu ao homem para se arrepender foi 120 anos. Meu querido, envie este vídeo por WhatsApp, grupo de WhatsApp, coloca aí o seu ok, se você gostou, se você não gostou, critica se você também aí, às vezes o pregador pode se achar, né, subjugado, pode se achar atacado porque ele prega que é 120 anos. Eu provei aqui por A mais B, pela palavra de Deus, né, não aqui para denegrir nome de ninguém, porque eu não falei nome de ninguém, mas a Bíblia não fala. Tem muitas coisas que as pessoas pregam, mas a Bíblia não está dizendo. Então tome muito cuidado com essas interpretações bíblicas, tá bom, meu querido? Então, muito cuidado. Então, sem mimimi, envie esse vídeo para quem você precisar, para quantos crentes você tiver condição, envia para os pregadores que você conhece, põe aí o teu compartilhar e vamos fazendo a obra de Deus. Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo.